Boa noite a você que está em casa, que está aí ouvindo, a palavra do Senhor, entoando cânticos de louvor a Deus. Hoje eu vou estar ministrando sobre o tema Abra sua casa para Jesus. É o que você tem feito, aberto sua casa para cantar louvores, aberto a sua casa para entrar a palavra do Senhor. E Apocalipse 3:20 diz o seguinte: Jesus afirma: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ouvir a voz e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa, eu vou cear com ele e ele vai cear comigo. Que o Senhor Jesus, que a porta da sua casa esteja aberta para Jesus entrar, que você abra os seus ouvidos a esse toque de Jesus, que é constante à porta da nossa casa, e que você possa abrir as portas do seu coração, da sua casa, para receber Jesus bem gostoso, alegremente, Todos nós queremos Jesus presente nos nossos lares, isso é um fato, Todos nós queremos que Jesus esteja dentro do nosso lar. Desejamos que a cada dia o Senhor esteja mais presente nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, durante as nossas refeições. Nós nos assentamos na mesa, oramos agradecendo a Deus por aquele momento, pelo alimento que não tem faltado e pela comunhão de podermos assentar à mesa em família para junto compartilharmos o alimento. Nós também nos alegramos porque em muitos momentos nós podemos cultuar ao Senhor dentro da nossa casa, como você acabou de fazer agora. O louvor estava aqui sendo ministrado e você aí cantando, entoando cânticos, adorando ao Senhor. E ainda nos alegramos mais quando caminhamos com a nossa família para junto irmos à igreja, o que nós esperamos fazer em breve. Vai ser um momento muito gostoso quando nós saímos da nossa casa em família para junto estarmos na igreja cultuando ao Senhor. Jesus, quando ele viveu aqui nessa terra, ele demonstrou que ele era uma pessoa muito agradável, de um relacionamento muito fácil. As refeições, todas aquelas refeições que nós observamos que Jesus fazia à mesa com as pessoas, eram muito mais do que um momento de comer alguma coisa, do que simplesmente partilhar um pão, mas era uma oportunidade para ter comunhão. E assim nós devemos fazer dentro do nosso lar. Quando nós nos sentamos à mesa, não é simplesmente para comer, mas sentar à mesa significa comunhão. A gente ter oportunidade de conversar um com o outro, de viver as experiências dos outros, ouvir aquilo que o outro tem a nos contar e estar mais próximo às pessoas. E o interessante é que Jesus, ele atraía as pessoas que conviviam com ele, não pela força dos seus argumentos, mas sim pela sua personalidade. E aí a gente observa que Jesus, ele era tão cativante que as pessoas gostavam, elas queriam, elas tinham prazer em estar com Jesus. E hoje nós vamos refletir sobre a presença de Jesus na nossa casa. Como que é essa presença, que espaço nós temos dado para que Jesus trabalhe e nos transforme verdadeiramente? Que espaço nós temos aberto na nossa casa? Quando ele entra, nós temos certeza que ele pode fazer muitas coisas, que Jesus realiza milagres dentro do nosso lar. Ele transforma a realidade espiritual de pecadores em homens salvos, lavados, remidos no sangue de Jesus. Quando ele entra numa casa, ele entra trazendo cura para o físico, ele entra trazendo cura para a alma, cura nas emoções, cura na mente. E com certeza, quando ele chega, não há como nós não nos prostrarmos diante do Senhor, como nós vemos que algumas vezes, quando Jesus chegava num lugar, as pessoas reconheciam quem ele era e em adoração se prostravam para louvar ao Senhor. Então Jesus, na sua trajetória aqui na terra, ele teve oportunidade de entrar em algumas casas. E em toda casa que ele entrava, alguma coisa especial acontecia. E eu vou compartilhar isso com você nessa noite. Por exemplo, Jesus entrou na casa de Simão, o fariseu. Lá em Lucas, capítulo 7, versículo 36, diz o seguinte: rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele.
E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. Então Jesus entra na casa daquele homem, senta à mesa com ele. E Jesus entrou naquela casa para proporcionar perdão. Olha só, Jesus entra dentro dos nossos lares, trazendo perdão para dentro da nossa casa. Existia um costume naquela época, que todas as vezes que uma pessoa entrasse na casa de alguém, deveria ser oferecido água para a pessoa lavar os pés, porque geralmente ela chegava com os pés, com as mãos empoeiradas, com as sandálias empoeiradas, né? E aquilo ali trazia um refrigério, um frescor para aquele que era visitante. E quando a pessoa não fazia isso, era sinal de falta de hospitalidade. E Jesus chegou à casa de Simão, o fariseu, mas Simão não ofereceu isso a Jesus. E de repente entra uma mulher, e aquela mulher, ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, unge os pés de Jesus com um unguento de grande valor e enxuga os pés de Jesus com seus próprios cabelos. E Simão havia falhado aqui em algumas regras de etiqueta da época. Ele não lavou os pés de Jesus, ele não ofereceu um unguento para ungir Jesus e não deu a Jesus o beijo de saudação, que era costume naquela época. Contudo, essa mulher pecadora, ela entra, né, e é generosa, lava os pés de Jesus com lágrimas, derrama aquele unguento de grande valor, e ainda enxuga os pés de Jesus com seus cabelos e beija também os pés de Jesus. E o fariseu olha para ela e começa a lembrar que ela era uma pecadora, uma mulher que havia cometido pecados. Ele não consegue ver o amor de Jesus, mas consegue visualizar o pecado do outro. E enquanto homens condenam sem piedade, Jesus Cristo estende a mão e oferece perdão. E nós vemos Jesus entrando naquela casa para perdoar os pecados daquela mulher, para transformar aquela vida e mostrar para cada um de nós que não há ninguém a quem Jesus não possa perdoar. E quando Jesus entra na nossa casa, nós podemos derramar diante dele as nossas lágrimas, as nossas tristezas e receber a unção, a força, o perdão que só ele tem para nos dar. Que Jesus entre na sua casa oferecendo perdão. Que Jesus entre na sua casa restaurando a comunhão. Que Jesus entre na sua casa perdoando os pecados de cada um que habita dentro do seu lar. Jesus também entrou na casa de Zaqueu. Eu gosto demais dessa história. Lá em Lucas capítulo 19, nós vemos no versículo 5 e 6, Jesus falando com Zaqueu, em cima da árvore, né? Zaqueu estava lá e Jesus fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ir para a tua casa. Eu vou para a tua casa. E apressando-se, Zaqueu desceu e recebeu Jesus alegremente. E no versículo 9, Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Jesus entrou à casa de Zaqueu para trazer salvação. Aleluias. Quando Jesus entra na nossa casa, a salvação. Zaqueu estava ali em cima daquela árvore, se esforçando para ver Jesus passar, e ele teve o privilégio de receber Jesus na sua casa. Talvez Zaqueu já tivesse recebido pessoas ilustres dentro da sua casa, mas ele nunca tinha recebido alguém como Jesus. E a vida de Zaqueu, ela foi transformada naquele dia, ela foi mudada, e ele recebeu a salvação. Os publicanos, como Zaqueu, eles eram considerados ladrões. Na mente do povo, esse tipo de gente jamais deveria alcançar a salvação. Jamais alcançaria perdão para os seus pecados. Mas Jesus fala: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje eu vou entrar na sua casa. Eu vou levar salvação para você e para toda a sua família. Então nós devemos receber Jesus no nosso lar, não apenas por curiosidade. É um privilégio receber Jesus em casa, mas nós precisamos arrepender dos nossos pecados e crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Não há pecador que Jesus não possa salvar. E algumas coisas mudaram na vida de Zaqueu a partir daquele encontro.
Quando entra a salvação na nossa casa, algumas coisas mudam. Por exemplo, os valores de Zaqueu. Jesus não pediu a Zaqueu para poder distribuir dinheiro aos pobres, mas mesmo assim ele fez, depois que Jesus entrou na sua vida. Os valores dele foram mudados. Então a avareza que antes, permanecia na vida de Zaqueu, agora foi transformada em generosidade. O dinheiro agora já não era aquilo que tinha mais valor na vida de Zaqueu, e sim o Senhor Jesus. E o caráter dele também. É lindo quando a gente vê Zaqueu, que havia cobrado imposto, muito tempo, com ágil, defraudando os pobres, roubando aquelas pessoas da sua própria pátria. Agora ele determina no seu coração restituir aquelas pessoas, a cada pessoa que ele havia defraudado. Com isso a gente vê que Jesus realmente havia alcançado aquele coração, e que quando Jesus entra, ele traz perdão e ele traz salvação, ele traz mudança de vida, mudanças de valores, mudanças de caráter. Jesus também entra na casa de Pedro, lá em Lucas 4:38, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão Pedro, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Então Jesus entra na casa de Pedro, e quando ele entra naquela casa, Jesus leva cura. Aleluias, Jesus entra trazendo cura à nossa casa. Jesus entra trazendo libertação. Jesus operou na vida daquela mulher. Quando chegaram na casa, eles foram surpreendidos pela enfermidade daquela senhora. Então nós devemos contar para Jesus o que está acontecendo dentro da nossa casa. Quais são as enfermidades que estão sendo, que são abatidas sobre o nosso lar. O que está acontecendo na sua casa? Você precisa contar isso para Jesus. Aquela mulher foi até Jesus e falou que estava com febre. Então Jesus pode curar a sua família. Jesus pode entrar na sua casa trazendo cura, por mais grave ou mais simples que seja a enfermidade. Às vezes a enfermidade não é física, mas a enfermidade está nos relacionamentos, a enfermidade está na mente, a enfermidade está nas emoções. Lá em Isaías 53:4 diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si. A palavra do Senhor aí no livro de Lucas, capítulo 4, fala que imediatamente aquela mulher se levantou e o servia. A cura foi total, foi imediata. Não há febre que seja maior do que o poder de Deus. Não há enfermidade que possa resistir a uma palavra de ordem, a um comando da cura do Senhor Jesus. E a gente vê aqui algumas atitudes na vida de Jesus na casa de Simão Pedro. Primeiro, Deus está atento, meu irmão, a cada oração que é feita dentro do seu lar. Todas as orações que são feitas no contexto de um lar, de uma família, Deus está ouvindo. Então abra a sua boca para clamar dentro da sua casa, porque Deus está ouvindo. Toda necessidade de uma família é vista com seriedade por Jesus, amém? Glória a Deus por isso. Jesus vê, e todas as pessoas de uma família, elas são acolhidas com dignidade. Jesus olha para o pai com amor, Jesus olha para a mãe e ama, Jesus olha para o filho e ama, Jesus olha para a sogra, Jesus olha para qualquer um, para o tio, para o irmão, e Ele ama todos nós. Para Ele, cada um é um ser único e especial diante dos olhos de Deus. E foi assim que Ele agiu na casa de Pedro, proporcionando cura à vida da sogra de Pedro. Jesus também entrou na casa de Jairo, e essa história é maravilhosa. Lá em Lucas 8:41, eis que chegou um homem de nome Jairo, que era um príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Jesus levou vida à casa de Jairo. Glória a Deus. Quando Jesus chega naquela casa, Ele leva vida, porque a morte já havia se instalado ali. E Jesus ignora a morte. Jesus ignora o fato de que a morte está presente. Não há perda final, não há morte de nada, quando há fé na vida que Cristo dá.
Cristo pode oferecer vida, é isso que Ele nos oferece. Então, na sua família, lembre-se que quando tudo parece que está perdido, mesmo que esteja morto diante dos seus olhos, Jesus olha e fala assim: eu posso dar vida, eu posso fazer de novo, eu posso fazer brotar de novo. Jesus traz vida, Jesus ressuscita sonhos, Jesus ressuscita casamento, Jesus ressuscita o filho que está afastado, Jesus ressuscita a comunhão na família. Então é tempo de deixar toda falta de fé de lado, do lado de fora. Foi isso que Jesus fez, deixou todas as pessoas que não tinham fé do lado de fora da casa de Jairo. E ele entra ali, trazendo vida e vida em abundância. Jesus quer entrar na sua casa, meu irmão. Jesus quer entrar aí onde você está e trazer vida dentro do seu lar, encher a sua casa de vida, porque Ele é a única esperança para as coisas mortas que estão dentro da nossa família. Jesus entra também numa casa onde estava havendo um casamento em Caná da Galileia. E quando Jesus entrou naquela casa, Ele trouxe alegria. Que coisa boa que Jesus estava presente naquele casamento. As festas de casamento, elas duravam, em média, 7 dias. E Jesus deve ter chegado ali, eu creio que talvez já no final da festa, porque de repente o vinho acabou. E acabar o vinho era algo mais do que embaraçoso para o dono de uma festa. Era uma falta muito grave em relação à regra da hospitalidade. Mas Jesus realiza ali o seu primeiro milagre e a alegria volta àquela casa. Então, quando Jesus entra dentro de uma casa, Ele renova a alegria na sua família, Ele traz bênção, Ele traz prosperidade num lar. Na sua casa, está faltando festa? Está faltando comemoração, se alegrar pelas vitórias dos outros, se alegrar porque o outro está crescendo, se alegrar porque o outro foi abençoado, se alegrar porque o outro está conseguindo alguma vitória, ou porque o outro está conseguindo vencer algum problema. Tudo isso é motivo de festejarmos, de nos alegrarmos pela conquista daqueles que estão morando dentro do nosso lar. E normalmente a gente sabe que as pessoas elas buscam alegria nas coisas deste mundo, nos lugares, nas pessoas, nas coisas que não vêm de Deus. É uma alegria temporária, uma alegria passageira, ela vem e passa, Mas o vinho que Jesus fez, que Jesus foi transformado a água em vinho, aquele vinho era o melhor. Era o melhor vinho, E de acordo com a vontade de Deus, sempre Jesus tem o melhor para o nosso jeito de viver. A vontade de Deus é sempre melhor para a nossa casa. Aquilo que Deus faz é sempre o melhor. Sempre que vem de Deus é o melhor para as nossas vidas. Então a alegria para a sua casa, a alegria para a sua família está em viver no centro e de acordo com a vontade do Senhor Jesus. Jesus também entra na casa de Maria e de Marta, que era também a casa de Lázaro, dos 3 irmãos. Lucas 10:38 diz: e aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher de nome Marta o recebeu em sua casa. Glória a Deus. Marta e Maria receberam Jesus em casa. Era uma das casas mais frequentadas por Jesus. Nessa ocasião, Jesus estava ali para ensinar a palavra. Quando Jesus entra em casa, Ele leva a palavra que traz vida, a palavra que traz transformação, a palavra que opera mudança. A palavra de Jesus, ela transforma, ela nos lava, ela nos limpa, ela nos purifica. Marta ficou preocupada com muitos afazeres, com muitas coisas que tinha ali. Havia uma pessoa diferente em casa, mas Maria se concentrou para ouvir a mensagem, a palavra que Jesus tinha para cada uma delas, e buscou a saúde da sua própria alma. Jesus, na verdade, Ele não culpa Marta por estar preocupada com os afazeres do dia a dia. Ele só pede a ela, aconselha a Marta, que estabelecesse corretamente as prioridades para a sua vida. Quanto tempo eu e você dispomos para o Senhor dentro da nossa casa?
Quanto tempo você tem passado em oração dentro do seu lar? Quanto tempo você tem tirado para buscar o crescimento na palavra, para ouvir Deus falar com você, para ouvir a palavra do Senhor, para deixar Deus ser seu amigo, como Ele era de Maria e de Marta, para compartilhar com Deus as suas lutas, as suas dificuldades, as suas alegrias. Você anda ocupado demais, né? Deus tem te permitido um tempo agora, para você deixar as coisas dessa vida de lado e tirar um tempo para compartilhar com o Senhor as suas dores, as suas lutas, as suas alegrias, as suas questões, porque Jesus quer falar com você dentro da sua casa. Jesus também entra numa casa em Emaús. Diz lá Lucas 24, 29 e 30, que os discípulos falaram: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou Jesus para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. Então Jesus entra naquela casa, daqueles 2 discípulos que caminharam com Jesus durante todo o caminho para ir a Emaús, mas com os olhos vendados, porque durante o caminho eles não reconheceram que era Jesus que estava ali com ele. Quando Jesus entra na nossa casa, Ele quer abrir a nossa visão espiritual, Ele quer abrir os nossos olhos. Aqueles discípulos caminharam com Jesus, ouviram Jesus conversar com Ele, contar as coisas, mas eles não conseguiram discernir que era a presença de Jesus ali. Somente quando Jesus senta à mesa e que Jesus parte o pão, é que eles reconhecem que aquele era verdadeiramente o próprio Jesus. Você tem andado com seus olhos espirituais fechados? Há escama nos seus olhos? Não consegue ver uma solução para a sua família, para os seus problemas, para as suas dificuldades? Os discípulos, eles não souberam discernir a presença de Jesus. E eu creio que em muitas casas é assim. Deus visita, Deus está presente, Deus faz a obra, Deus faz milagres, Deus chama para uma vida de santidade, Deus abençoa, mas muitos não reconhecem a presença de Jesus dentro do lar e permanecem com seus olhos fechados. Que Deus, nessa noite, abra os olhos espirituais da sua família, para que vocês possam contemplar a presença de Jesus dentro desse lar. E a última casa que eu gostaria de compartilhar com você, não que não tenha mais casas, Jesus entrou em muitas outras casas, mas era uma casa que havia num cenáculo. Quando Jesus entrou ali, Jesus levou comunhão. Esta casa, esse fato está registrado em Lucas 22, que esta casa, segundo alguns estudiosos, provavelmente seria a casa que pertencia a João Marcos, né? E Jesus mandou alguns discípulos procurarem ali um homem que estava carregando água, o que era difícil de acontecer naquela época, porque buscar água era uma tarefa própria das mulheres. E que quando eles chegaram, eles foram bem recebidos, e aquele homem preparou para eles o melhor espaço daquela casa. Foi dedicado para se realizar ali a ceia do Senhor. Quando nós oferecemos para Jesus o melhor espaço da nossa casa, da nossa vida, né? Jesus entra trazendo comunhão e trazendo a sua presença. Que coisa maravilhosa. Jesus precisa ocupar um espaço de honra dentro do seu lar. Abra os espaços da sua casa, o momento do seu almoço, das suas refeições, antes de deitar, um tempo para você fazer um culto doméstico, um tempo para você orar junto com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, né? E quando Jesus entra, Ele leva a comunhão. Jesus quer entrar no seu lar dessa noite, amém? Jesus quer entrar na sua casa, e eu convido você a fechar os seus olhos agora, né? E falar com o Senhor Jesus, seja o que for que a sua família estiver precisando. A partir do momento que Jesus entrar, tudo pode ser transformado. Se tiver pecado, Jesus leva perdão.
Se estiver perdido, sem salvação, Jesus traz salvação. Se estiver doença, Jesus tem poder de levar a cura. Se estiver morte, Jesus tem poder de trazer vida. Se tiver tristeza, Jesus tem poder para restaurar a alegria. Se tiver dificuldades, Jesus tem poder para fazer com que haja restauração. Se não tiver esperança, Jesus tem a palavra de esperança para a sua vida. Se você não consegue ver uma saída, Jesus pode abrir os seus olhos espirituais, para que com os olhos da fé você contemple o agir de Deus. Se você estiver cansado, Jesus tem o óleo da unção para renovar as suas forças nessa noite. E se houver barreiras, Jesus tem poder para estabelecer a comunhão. Isso é que Jesus faz, que Jesus esteja reinando, entrando dentro desse lar e operando milagres e maravilhas dentro da sua casa. Senhor, a nossa casa pertence ao Senhor. A nossa casa é tua. Entra, Senhor, na nossa casa. Entra na nossa vida. Entra dentro do nosso lar e opera, Senhor, transformação. Muda valores, muda caráter. Oh Deus, muda o jeito de pensar, de agir, de fazer. Nos ensina a fazer as coisas certas, do modo certo, de acordo com a vontade do Senhor. Tira de nós todo orgulho. Senhor, quantas vezes nós convidamos tantas pessoas para poder nos ajudar e resolver os nossos problemas, mas nós precisamos aprender a confiar e convidar Jesus para entrar dentro do nosso lar, trazer a solução para os nossos relacionamentos, para as nossas frustrações, para as nossas enfermidades, para as decepções, para o filho, para a falta de dinheiro. Senhor, para tudo, é só o Senhor que tem a solução. Renova a esperança nessa noite, em nome de Jesus, e entra com poder, reinando dentro dos lares, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.